Você já se perguntou por que alguns líquidos secam de forma diferente do que os outros? Por que alguns líquidos se secam por inteiro e outros secam formando um anelzinho na sua borda? Fica aí que a gente vai falar sobre isso hoje. Salve galera, eu sou o Lucão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Physics Rock and Roll. Hoje a gente vai falar desse efeito estranho que acontece com alguns líquidos quando eles se secam. Esse efeito, apesar de acontecer com vários líquidos, ele é conhecido pelos cientistas como Coffee Ring Effect, o efeito do anel de café. E tem até algumas obras de artes que são feitas usando esse padrão de secagem do café. É muito bacana. Primeiro de tudo, a gente precisa saber por que isso acontece. Os líquidos têm uma característica interessante, que é a tensão superficial que acontece neles, né? Que é aquela película que se forma na superfície. Por isso que quando você dá um tapa na água dói tanto, por isso que quando você dá uma barrigada quando você pula na piscina dói tanto. Porque ali em cima da água forma essa espécie de película, vamos usar esse termo aqui para facilitar. E que isso acontece quando você tem uma gota. A água quer ficar perto da água, ela não quer ficar perto da superfície onde você derramou o líquido, não quer ficar perto do ar. Então essa película ela se adapta. Essa película se arranja de uma forma com que menos moléculas fiquem em contato com o ar ou com a superfície. E acaba sendo a esfera. Acaba sendo o formato esférico. E como ela está em cima de uma superfície, ela se ancora na menor área possível naquele espaço. Então forma uma âncora mesmo na lateral da gota. E aí começa a secagem a partir daí. O interessante é que até hoje os cientistas ainda não conseguiram determinar por que ela se ancora tão fortemente nas bordas. Ainda existem algumas pesquisas sendo feitas, eu encontrei alguns estudos, mas nenhuma teoria válida que tenha sido comprovada foi publicada ainda. Mas tem alguns estudos, porque pode ter inúmeras aplicações se você conseguir retirar esse efeito, fazer com que o líquido não se ancore mais. Por mais que você tenha materiais que sejam repelentes à água, eles só conseguem fazer com que a água saia dali, você não consegue fazer com que ela se distribua diretamente, né? Você consegue fazer com que repila? Com que a água seja repelida da superfície, formando a esfera e ela escorrega de um lado para o outro, mas você não consegue fazer com que a água caia e simplesmente uma gota simplesmente se esparrame por todo o material. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a gota do café. Por que forma aquele anel em volta do café? Por conta do formato da gota, né? Ele forma aquela abóbora, aquela lombada. As bordas tendem a evaporar mais rápido, que recebem calor e menos material. O líquido vai se aquecer mais rápido e vai começar a evaporação por ali. Então, para manter aquele formato sempre da gota, cada vez que sai uma molécula, entra outra no lugar. E o café não evapora. O café é uma partícula sólida. Então, uma das coisas que acontecem é que quando começa a agitação das moléculas, a água quer ficar perto da água. Então o que acontece? Você pode dizer que a molécula de água se agarra na molécula de café e coloca ela, né? Tá? Estamos fazendo uma analogia. Ela pega uma molécula de café e coloca ela virada para o sol. Coloca ela para se aquecer e molécula de água, fico mais próximo das outras moléculas. Quero ficar sempre junto das minhas amigas, não quero ficar evaporar. E isso acontece cada vez mais rápido. E cada molécula vai carregando uma partícula de café junto. E como a evaporação acontece mais rápida nas bordas, a tendência é que mais material seja depositado ali. E isso se chama capilaridade. Na verdade, o que acontece, gente, é o fluxo de Marangoni. A capilaridade também acontece, mas isso exatamente que eu estou falando é o fluxo de Marangoni, tá? Isso acontece, tem cálculos matemáticos já que conseguem ver essa vazão, conseguem prever essa vazão de acordo com o tamanho da gota, de acordo com a viscosidade do líquido. É um negócio bem maluco você imaginar como que se calcula a velocidade de deslocamento das moléculas. Tá, mas e daí? O que eu tenho a ver com esse tal desse Coffee Ring Effect? O que isso muda na minha vida? É um efeito tão... O Coffee Ring Effect é um efeito que passou despercebido por tanto tempo. Há quanto tempo a gente está chorando pelo leite derramado?
e nunca percebeu, nunca reparou por que a gota seca de um jeito e por que seca do outro. A primeira pesquisa que eu encontrei foi feita em 1997 para descobrir o porquê que o café seca daquele jeito. E aí eu falei, tá, e alguém gastou dinheiro? Para que alguém gasta dinheiro pesquisando como que uma gota seca, né? Dinheiro jogado fora. Na verdade não, se você comprar uma tinta e você for pintar uma parede, você não quer que ela se seque só nas bordas e a parede fique totalmente da cor antiga, né? Você vai pintar uma parede de branco em cima de algo preto e ela só fica as bordas brancas, você não consegue pintar nada. A tecnologia de impressão melhorou muito graças a essas pesquisas, porque a impressão é feita gota a gota. Então, cada gota tem que se secar de uma forma X ou de uma forma Y, mas nunca secando só, mantendo a tinta só particulado nas bordas e o meio ficar em branco, né? Então, como eu disse, a primeira pesquisa foi feita em 97 e eles conseguiram determinar essas fórmulas matemáticas depois do estudo, do porquê isso acontece, de como isso acontece. E a partir daí eles foram desenvolvendo algumas tecnologias para evitar que isso aconteça. A mais comum, que é usada nas tintas, é inserir algumas moléculas de formato um pouco mais alongado. A molécula da água, a molécula do café tem formato esférico. Então é muito mais fácil você tirar uma esfera e colocar outra no lugar. Então esse efeito da capilaridade acontece muito fácil. Quando você coloca uma partícula de material mais alongado um pouquinho, ela trava esse movimento. Você tem duas esferas e você coloca uma ali no meio e ela vai parar. E aí o líquido consegue, você corta esse movimento, né, essa aceleração das partículas para as beiradas, e você consegue reduzir muito o efeito do coffee ring effect, que a gente fala. A gente fala muito do coffee ring porque é o mais fácil de ser visível, mas a gente tem isso no vinho tinto também, você consegue perceber. Não sei se você já provavelmente pegou um marca-texto e passou ele num vidro ou num plástico, você percebe muito rápido como a água, como a tinta escorre para as pontas e o meio fica claro. É o efeito mais visível que eu consigo imaginar agora. As aplicações dessas pesquisas. Uma que eu achei muito legal, que é na indústria médica. Hoje a gente já tem alguns exames de sangue que são feitos simplesmente estudando a forma como a gota de sangue seca. Então, funciona assim, na África isso está sendo usado porque é um exame de custo baixíssimo. Você precisa de uma gota de sangue, sol, na África tem um pouquinho, um lugar onde colocar essa gota para secar e um reagente que você pinga na gota. Então você pinga o reagente lá no sangue, deixa para secar. Se ele formar o anel depois de seco, a pessoa tem uma determinada doença. Se ele não formar o anel depois de seco, a pessoa não tem a doença ou algo mais ou menos por aí. Outras aplicações que estão sendo feitas agora, já que conseguiram determinar uma forma de evitar o coffee ring effect, eles estão desenvolvendo formas de fazer com que o coffee ring effect, com que esse efeito aconteça só onde eles querem. Isso tem sido feito em circuitos eletrônicos. Você consegue fazer aquelas trilhas de circuito impresso secarem de uma forma que todas as moléculas fiquem alinhadas e facilita a passagem do elétron por ali e aumenta a condutibilidade elétrica, diminui a resistência elétrica e você consegue ter um circuito eletrônico muito mais de memória boa. Você consegue ter um circuito eletrônico que funcione melhor. É isso. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu fiz uma experiência rápida aqui em casa com algumas bebidas que eu tinha na geladeira. Você pode ver muito forte o anel formado na gota de café. Na jurubeba um pouquinho menos, não sei qual a composição dela, acredito que por conta do açúcar, quanto mais doce a bebida, menos anel forma. O leite, ele tem muita gordura, então as moléculas de gordura são bem pesadas, elas não formam o anel. E o energético também, acredito que por conta do açúcar, ele não forme anel nenhum. Pode ver que ele secou por inteiro, ele está bem melecado por conta do açúcar. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje.
Vou editar e publicar rapidinho, porque eu acho que eu já fiz umas 8 vezes esse vídeo. Cada vez que eu vou editar, eu assisto e quero refazer, então vou deixar ele do jeito que tá, senão eu nunca mais vou conseguir publicar mais nada. É isso, muito obrigado. Se gostou, dá o seu like, dá o seu dislike, curte, compartilha, passa para alguém, começa a prestar mais atenção em como as coisas funcionam ao seu redor, porque você não imagina o quanto uma coisa simples como uma gota pode ser importante em outras áreas. É isso. Forte abraço, até a próxima.